Sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do BuckyCast. Comigo, como sempre, tenho o Araújo Boas. e também o Cachapa. Como é que é, malta? E pela primeira vez temos um convidado muito especial, o vencedor da LariaCon, Pedro Palma, se quiseres apresentar-te. Olá, boa tarde. Portanto, este episódio é o episódio gravado logo a seguir ao LariaCon, que aconteceu no último fim de semana, na Praia da Vieira. Como eu disse, o vencedor foi o Pedro Palma, portanto ele estará connosco neste episódio para falar tanto do evento como em específico do seu deck, pelo estilo que vamos ver mais tarde. E pronto, o Araújo que ficou em segundo, que desta vez não levou a vitória para casa. E o Cachapa vai estar aqui para falar de decks, no entanto não pôde estar presente no evento infelizmente, mas vai estar aqui a dar os seus bad takes como costume nos decks. Portanto, antes de começarmos a falar dos decks e tudo mais, evento. Cachapa, não sei se conseguiste ver o evento em stream, se tiveste algum contato com o evento. Sim, consegui ver pouco. Primeiro queria dar os parabéns ao Bernardo, notou-se bastante o enorme esforço que ele fez. Claro que há várias coisas que podem melhorar relativamente à stream, coisas que também ele já recebeu o próprio feedback. Como ter atenção, por exemplo, aos tempos mortos, ali tipo entreter qualquer que seja, tipo abrir booster ou assim, só para entreter um bocado a malta. Mas acho que ele fez um bom trabalho relativamente a isso. Pá, de resto não sei se consigo dizer muito mais, vocês é que estiveram lá, mas em termos de stream acho que ficou bem melhor do que o ano passado, portanto já é um começo. A parte de evolução é isso sequer. Pedro, diz-nos o que é que achaste do evento? Tanto main event, tanto side events, claramente estiveste demasiado ocupado para sequer estar preocupado com isso, mas diz-nos o que é que achaste do evento e o que é que se pode melhorar, o que é que foi bom, o que é que foi mau, conta-nos. Assim, pronto, em termos de side events não consigo dar grande feedback sobre isso, pronto, mas sei que houve, acho que isso é importante. Em relação ao evento em si, acho que pelo menos em termos de experiência foi boa, acho que foi relativamente melhor que o ano passado. Também algumas coisas tivemos mais espaço, mas não sei se foi um bocadinho também porque houve menos gente. Sim. Exato. Não sei se o espaço em si, se tivesse a capacidade toda, estaria muito adequado. Mas para o caso que foi pronto, o ano passado, por exemplo, foi uma coisa um bocadinho mais complicada. Estava bastante cheio. Pronto, de resto, em termos de organização e de flow do evento, correu tudo bem. Acho que não tenho assim nada em particular a apontar. Araújo, alguma coisa a apontar? Relativamente aos side events também a mesma coisa que o Palma, eu também não tive tempo para conseguir analisar se existia algum ou não. Jogámos os dois a final, então... Desculpem lá, campeões. Tivemos que gastar o mesmo tempo no main event, mas como disse o Palma, em questão de flow, sair as rondas, a tempos de ronda, a organização de ronda em si, acho que correu tudo muito bem. Também eram 51 jogadores, se não estou em erro. Exatamente. Acho que eles, perante essa quantidade de jogadores, não foi difícil de deixar tudo bem organizado e com o flow indicado em questão de tempo. Acho que sim, acho que no geral também tenho a mesma opinião que vocês, correu bem, a organização esteve bem em termos de lançar rondas, manter tudo organizado. A stream, como já foi falado, Bernardo fez um trabalho incrível, que ele fez tudo sozinho, seja luz, câmaras, setup das mesas, estar a dar o cast do grande parte do evento, um trabalho incrível. Claro que há sempre coisas a melhorar, que já foi falado e tudo correu bem. Nos próximos eventos que ainda vão acontecer este ano, vamos tentar melhorar, como é óbvio, que esse é sempre o objetivo. Portanto, qualquer feedback é sempre bem-vindo, tanto para o evento. Já agora, dizes, força. Já agora, Dota, queria deixar também aqui para tentarem. Pronto, eu depois estive a ver o VOD das streams, depois quando tive tempo. Tentarem versificar um bocadinho mais o jogo que está a ser streamed, porque eles streamam sempre a mesa 1 e o jogador que tiver sempre na seed 1 vai ser sempre o mesmo a ser streamado, e acho que eles deviam tentar ter mais em atenção essa questão, porque eu, por exemplo, o meu exemplo, eu apareci 5 vezes na stream e não, acho que não faz sentido, ser sempre o seed 1 a aparecer na stream. No segundo dia, entretanto, já houve uma alteraçãozita que em teoria devias ter sido tu a continuar na stream,
mas depois, entretanto, foi alterado. Mas sim, nos próximos eventos isso é uma coisa que já está, portanto, falada, que pá, sim, a mesa 1 normalmente é quem está a ganhar, mas o objetivo da stream não é só mostrar quem está a ganhar, até porque se alguém que está na Seed 1 ganhar o próximo jogo, lá está, vai manter-se na Seed 1, portanto é bom ir variar, ter outros decks, ter outro tipo de jogos, portanto é uma coisa que garantidamente que vai ser alterado nos próximos eventos que irão haver. Agora, Certo. acho que podemos passar para o evento, o torneio em si, e eu estou curioso para saber o que é que vocês acham que foi o mais jogado. Agora, em vez de começar pelo Gachapa Araújo, qual é que tu achas que foi o top 3 decks mais jogados? Para mim, bem, em primeiro lugar, Blurple, como eu já tinha falado no Buckycast anterior, eu, na minha opinião, ainda acho que é o melhor deck do formato e acho que é o que o pessoal deveria levar para se quer realmente ganhar. Ok, acho que é o deck com melhores tools para conseguir lidar tanto com controle como com agro, com mid-range. Acho que o deck está muito forte nessa questão. Como disse no último Buckycast, acho que o segundo lugar deveria ser Dogs. E o terceiro lugar deveria ser Green Blue. E acho que Purple Steel deveria ser o dos comparadamente com os grandes, acho que devia ser o com menos play rate. Pelo menos, é a minha opinião. Alma, alguma opinião diferente? Ou achas que foi nesta ordem, tanto Blurple, Dogs e Blue Green depois? Em termos de presença no evento? É isso? Sim, exatamente. Sim, acho que sem dúvida que o Blurple foi o mais jogado, pelo menos pareceu-me ser. E acho que houve bastantes Amber Rubis. Sim. E vi muito pouco de Dogs, pareceu. Ok. Em termos de se deveriam ou não, pronto, acho que de facto o Blurple continua a ser um deck muito forte. Não se tem traduzido, não sei, tanto em vitórias, mas é um deck que tem realmente, como o Araújo disse, tools para tudo, não é verdade? Os decks que ele referiu, acho que também gostava de acrescentar que acho que o Amber Steel também é um deck que está bastante bom e com muita capacidade de fazer top e de ganhar torneios. Vasco, alguma opinião assim escandalosa? Por exemplo, o Red Purple assim, com primeiro? Eu não vi muito da stream. Aliás, os jogos que eu vi mais foi mesmo aqueles, por exemplo, o Mirror de Amber Ruby que vi do início ao fim. Mas faz sentido. Acho que eu já tinha a sensação que Blurple também ia ser dos mais jogados. Amber Steel eu tinha quase certeza que ia ser um deck que o pessoal aqui tem gostado e já tem sido favorito já no chats. Não recentemente, mas antigamente. Portanto, é normal que agora venha um deck viável nessas cores e o pessoal queira jogar do deck. E além disso, Green Blue. Não acredito que Dogs fosse ter tanta play rate, por ser aquilo que já falámos, um deck que também não é tão fácil de dar pilot assim. Pronto, e fico um bocado triste também de ter ouvido feedback que Purple Steel não jogou, sendo que Purple Steel tem várias variantes, tanto pode jogar agro, mid-range, como jogar mais top-end, e o pessoal não decidiu explorar se calhar essas outras vias. Pronto. Então acho que agora podemos ir ver o número de decks que realmente houve no evento. Purple Steel em segundo, mesmo tendo, lá está, em outros eventos, e lá está, muita gente tem andado naquela de testar as várias versões, como o Vasco disse, seja mais mid-range, seja uma coisa mais agro, seja uma coisa mais virada para o top-end, que não se tem convertido provavelmente em resultados. Blurple em primeiro, como já era de esperar. O que eu não estava nada à espera era que Ruby Amber tivesse empatado com Amber Steel como terceiro deck mais jogado, acima de Dogs, que portanto antes do evento tinha sido o deck que a malta mais tinha falado, inclusive conversas de bans começaram a aparecer quando Dogs ganhou portanto, 2 DLCs seguidos, acho eu, inclusive em Ghent, o maior DLC que tivemos até hoje, e Blue Green tanto em quinto, quarto, nem conta que houve um empate ali em cima, e depois o resto dos decks, e como podem reparar, Blue Steel apenas 2 jogadores, sendo que um deles portanto, foi o Pedro Palma, que acabou por levar o torneio. Estavam à espera de ver este Ruby Amber em segundo. Pedro, posso começar por ti. Não sei se jogaste contra algum, não sei se tens visto este deck em outros torneios, seja online. Não?
Não estava à espera? Sim, não. Não, estava à espera que houvesse, porque de facto tenho visto muito online o deck, noutros torneios não vi. Já joguei contra ele em ligas e online, e estava à espera que sim, que aparecesse. Agora que fosse tão jogado como Amber Steel, não estava à espera. Agora acho que é mais. Eu sinto que aqui estava à espera de um número parecido de Amber Ruby, simplesmente acho que houve menos Amber Steels do que eu estava à espera. É mais por aí. Agora estava perfeitamente à espera do deck Amber Ruby, sim, é um deck que eu acho que está muito bem conseguido e tenho visto bastante online, como disse. Vasco, ali os 8 Purple Steel, estavas à espera deste número? Estavas à espera que a malta saltasse toda para outras cores? Assim, obviamente não tinha visto quantidade de decks, nem ratio, nem nada disso. Foi mais feedback de que vocês que estiveram lá me deram. E fiquei impressionado de ter ficado em segundo, realmente. Não se viu mesmo, nem me lembro de ter visto. Não, vi um na stream, penso eu. Mas tirando isso, acho que não me pareceu ter conhecimento de muitos decks que tivessem feito top. Pelo menos acho que top 4 não fez nenhum, né? Não sei se estou enganado. Não fez Não, nada. não. Pronto. Fez um top 16 e é isso. 16. Exatamente. Pronto. Portanto, tem uma conversão muito baixa, tipo, Sim. provavelmente a pior, não é? Uhum. Já vamos ver. E é incrível. Acho que também Amber Ruby é aquilo. Nós que estivemos lá no DLC vimos em primeira mão o Lucas Capa a jogar do deck, não é? Uhum. Que acredito que, por exemplo, a build que estava na stream, os dois jogadores estavam a jogar com exatamente essa build. Portanto, não acredito que seja um deck muito fácil de dar pilots pelo tipo de draws que o deck tem, não é? É assim um bocado como o Maurice Workshop. Não é muito. Não é aquele Irã, né, que jogas duas e compras, pronto. Mas fico impressionado de ter sido um deck bastante jogado, mais do que Amber Steel, como o Palma disse. Estava mais à espera que Amber Steel fosse um deck ainda mais jogado. E como já tínhamos falado agora das conversões, acho que podemos ver as conversões que os decks tiveram. Como podemos ver, como tínhamos falado, Amber, portanto, Purple Steel, quero dizer, com uma conversão bastante duvidosa. Em todos os decks que foram usados, apenas um passou para o top 16. Portanto, uma conversão bastante abaixo daquilo que seria esperado. Amber Ruby, lá está, com um bocadinho abaixo da conversão que seria esperada. No entanto, com uma win rate super elevada. Portanto, quase arredondado ali para os 70%, o que é bastante. Tendo em conta que este deck lá está, tem um bom matchup contra o Blurple, que foi o deck mais usado no evento. Portanto, faz sentido. É um deck que, por exemplo, não consegue dar grind a matchups durante bastante tempo. E depois então temos ali a conversão de Blue Steel, que acabou por ser o Pedro Palma a passar, os Blurples todos, os Amber Steels e por aí afora. Vasco, eu sei que és capaz de estar a tentar conter as lágrimas com esta conversão. Não, nem por isso. Então, acho que sendo assim, agora que sabemos as conversões e numeralistas, não sei se a Araújo ou a Palma tem alguma coisa a dizer sobre estas conversões. Araújo, estás aí prestes a falar, força. Eu queria falar um bocadinho destas conversões. Como eu disse no último Buckycast, quem viu, eu disse que Purple Steel era o pior deck dos mais falados, dos mais jogados. Eu tinha plena noção que o deck não ia ter bons resultados perante a meta atual. Parecendo que não, uma das supostas melhores matchups de Amethyst Steel deveria ser Dogs e nem isso eles conseguem ganhar. Por isso, só por esse aspecto, já sabia que o deck não se iria dar bem. E eu pensei que não tinha sido a única pessoa a ver isso e pensei que o deck ia perder muita play rate. É por isso que eu disse que ele nunca iria ser dos mais jogados. Mas pelos vistos o pessoal sente-se confortável a jogar com o deck e pelos vistos ainda tentou pelo menos dar-lhe mais uma oportunidade e pelos vistos não correu muito bem. Houve só uma pessoa a fazer top 16 e eu sei que essa pessoa perdeu logo o primeiro jogo do top 16. Olhando para esta tabela e olhando para os decks mais jogados e tudo mais, na minha opinião o deck de Amber Steel era o deck com o melhor jogo aqui, porque o deck ganha tudo, exceto a Green Blues e a Blue Steel, que é o pior matchup de Amber Steel, que foi o que eu levei. Ou seja, e olhando para os números, só existem 7 decks em 51
que dão counter a Amber Steel, ou seja, a Amber Steel era sem dúvida a melhor call para este torneio. Claro que Blue Steel também parece uma boa call, mas acho que a matchup contra Blurple não é muito boa e Blurple foi o deck mais jogado do torneio. Então Não eu é de acho todos. que. Pois sim. Então eu acho que Amber Steel era o melhor deck para se levar para a Lyria Con. Mesmo que não tenha sido o vencedor, perdi na final para Blue Steel. Blue Steel era uma das minhas piores matchups e só havia duas no field. Apanhei na final e é isso. Mas acho que Amber Steel era a melhor call para se levar para este torneio, sem dúvida, olhando para estes Yeah. decks. Palma, alguma coisa a dizer sobre estas conversion rates depois de estar no torneio? Pronto, é assim, acho que concordo bastante com o que ele disse. Há aqui, pronto, eu acho que aqui há umas questões que, por exemplo, não se põem em Amber Ruby, Emerald, mas, por exemplo, Blue Steel, Blue Steel e Amethyst Steel não é bem propriamente os mesmos decks. Aqui o outro Blue Steel que havia não tem nada a ver, é detetives, não sei se por um bocadinho diferente. E a mesma coisa acho que se aplica à Amethyst Steel, também estar a pôr tudo no mesmo saco, quer dizer, há aquela versão muito mais hiper agro e aquelas versões mais controle que são bastante diferentes e acho que também teriam win rates diferentes consoante, e pronto, e matchups completamente diferentes consoante a meta. Eu acho que, por exemplo, a versão hiper agro deve estar bastante bem com Blurple e a outra deve perder quase sempre para Blurple. São coisas, pronto, diferentes, não é? Mas sim, acho que Amber Steel é uma ótima call e eu provavelmente até teria ido de Amber Steel se não tivesse tão confortável como o Blue Steel. Ok, parece-me ótimo. Agora, acho que podemos passar para os decks e acho que podemos começar pelo o Blue Steel que acabou por levar o torneio. Pedro, este é o teu deck. Já falámos um bocadinho sobre ele quando foste à stream lá no evento. Eu vou ser sincero, houve bastante coisas aqui que me falharam quando falámos lá. Eu só me apercebi que, por exemplo, apenas usas 3 Cinderellas ao invés das 4 que toda a gente usa. Apenas usas 3 Hades ao invés dos 4. Usas um Desperate Plan, que não tenho visto muita gente a usar. Portanto, fala-nos das tuas escolhas e o que é que achaste do deck, coisas que trocavas e coisas que, por exemplo, deram uma performance muito superior àquela que estavas à espera. Sim, pronto, eu como te tinha dito lá, não jogava bem com esta versão do deck, jogava com a versão mais da Ariel, das Songs, pronto, que é bastante diferente disto. Comecei a jogar recentemente com este porque de facto o outro não estava a conseguir acompanhar a meta. Não posso propriamente levar um crédito completo pela construção do deck, porque eu acabei por ir ver o deck que fez melhor, que teve melhor em Ghent, que na altura bastante diferente deste, atenção. Eu estive a jogar bastante com esse deck. Depois acabei por fazer, obviamente, uma pesquisa grande sobre. Andei a ver vários decks usados em vários sítios. E pronto, e depois de jogar com a outra versão, havia algumas coisas que eu não estava muito de acordo. Por exemplo, isto jogava com 2 Captain Hooks, não jogava com 10 Desperate Plan, jogava com as 4 Cinderellas. Pronto, e algumas coisas que me pareceram, nomeadamente os Hooks, achei que não é uma boa carta, quer dizer, não assim, não 2, porque não é consistente, não vou ver consistentemente nos matchups em que eu quero ver, então também senti que não estavam lá a fazer grande coisa, e depois acabei por ir voltar a ver os decks todos outra vez e voltei a ver lá está, a versão do deck que ganhou em Ghent e ele tinha feito algumas alterações face ao que usou, nomeadamente tirou os Hooks, exatamente por essa razão que eu disse, e meteu um Desperate Plan, que é uma carta que eu também já tinha pensado, porque de facto sinto que faz falta mais qualquer coisinha de card draw. Pronto, e fez-me todo o sentido as alterações que ele fez, porque eu também, lá está, vi várias versões e esta foi a que me fez mais sentido. Acabei por só fazer 2 alteraçõezinhas, que foi aqui, acrescentei uma Angel, que só jogam com 3, supostamente, mas acho que faz todo o sentido e que existe aí, por exemplo, o Amber Steel, o Purple Steel mais hiper agro, Dogs, é uma carta que eu preciso de ver, senão é difícil dar a volta aos matchups. Na final usaste Angel contra tanto o Araújo e a Angel fez o trabalho dela e o trabalho de metade do deck. Aquilo era constantemente compra, descarta e... E lá está, e eu acho que faz todo o sentido ter 4 porque eu preciso de ver e não posso correr o risco dela não me aparecer nesses matchups. As 3 Cinderellas,
É assim, tem que haver uma gestão das Uninkables, não é? Tipo, eu concordo perfeitamente que as 3 Cinderelas, eu não preciso, não é como a outra versão que eu usava, em que era claramente a melhor jogada sempre dar ramp com a Cinderela ao turno 3, né? Com 4 Dink. Aqui temos várias opções, eu não preciso dar ramp com a Cinderela, posso, por exemplo, fazer turno 1 Jasmine, fazer turno 2 ramp, e turno 3 consigo fazer shift Jasmine e ramp com uma carta de custo 2. Pronto, que continua a ser uma ótima jogada, e portanto aqui consigo tirar uma Uninkable que, lá está, não vou precisar sempre de jogar esta carta, aliás até posso nem fazer ramp, porque lá está, temos as 4 Angels, temos outras opções. É que me tinhas perguntado mais. Quanto é que foram o Atching, que cortaste um e temos ali ao lado um Arthur, e se lá está, se aquele Arthur acabou por trocar de lugar com o Atch, ou isso não sentiste falta do quarto Atch? Sim, eu acho que aqui exatamente é uma troca direta do Arthur com o Hades, acho que não podemos ter tudo, era bom ter o quarto Hades, sem dúvida, mas a verdade é que depois também corremos o risco de ver uma série de cartas Uninkables com 7 de custo na mão e pronto, e correr mal, não é? Como já me aconteceu. Se o Hades, pronto, se compensa ter o Arthur em vez do Hades. O Hades é muito melhor que o Arthur, na minha opinião, mas o Arthur tem que estar e acabei por usar muito pouco no torneio, mas usei-o naquele deck que é para isso que ele lá está e que é para isso que ele é preciso e ajudou-me a ganhar esse confronto, que era o que ele tinha que fazer, que é contra Green Blue. O Arthur permite-me matar o Príncipe Philip e isso dá-me vantagem nesse deck, que é um matchup muito, muito difícil para mim. Ok, não sei se há assim alguma carta que digas que, por exemplo, usaste e achaste que não fez todo o trabalho dela. Não sei se tens assim alguma nota de coisas que, por exemplo, tiravas ou coisas que gostavas de meter no deck depois de ter jogado. Por exemplo, eu há bocado quando disse, eu já tinha várias ideias de cartas que queria tirar ou que queria pôr no deck e acabei por encontrar esta lista que ia muito encontrar as minhas ideias. Há aqui 2 cartas que, pronto, o Plickly é uma carta que eu uso muito pouco, não sei se sou eu que estou a fazer alguma coisa mal. Eu percebo o porquê dele lá estar, eu estava muito tentado a tirá-lo, mas acabei por o ver na lista e deixei-o ficar. De facto é-me útil em algumas situações, mas não tem sido muito útil, pronto. Pronto, e depois o Ink Runner, acho que é outra carta que eu tenho que mencionar. Apesar de tudo, eu gosto de ter. É uma carta que me ajuda a lidar, é mais uma carta que me ajuda a lidar com evasives, que, como podes perceber, não é fácil. No entanto, acabei por não a usar de todo no evento, acho eu. Eu joguei-a, mas não me serviu, não mudou muito portanto, pronto, o desenvolvimento do jogo. Mas eu continuo a achar que ela é importante, porque principalmente agora com o aparecimento novo daquela nova versão de Purple Steel Hyper Agro, tenho muita dificuldade em lidar, por exemplo, ou seja, não é lidar com evasives, eu tenho várias opções para lidar com evasives, não é? Mas lidar com tantas evasives que eles estão a jogar, algumas versões estão a jogar com a Tinkerbell, e pronto, e lidar com Tinkerbells, com génios, pronto, é muito complicado e de repente está tudo a com a etapa 2 de lore e eu não consigo acompanhar. E isto é uma carta que me permite-me ter mais uma solução, exatamente, mais uma solução, permite-me já, ou seja, por exemplo, o gênio, esta entra mais cedo que o gênio, só tem 3 de vida, portanto eu consigo logo matá-la, por exemplo, com a Angel, se tiver o Ink Runner em campo, e se caso contrário fica difícil, porque ela já começa a questar muito cedo e depois eu não consigo acompanhar. É sempre uma ameaça, não é? O facto do teu oponente saber que tens um Ink Runner, a partir daí ele tem sempre de ter aquele medo lá no fundo de eu vou virar e de repente fazes Ink Runner e estamos a bater, por exemplo, com a nossa Tinkerbell. Exatamente, é uma boa surpresa para usar na Tinkerbell, mas isso, lá está, se fosse só por isso não teria a carta no deck, mas pronto, senti que era preciso. Ok. Araújo, não sei se tens assim algum comentário, ou Vasco, sobre algumas coisas que não estavam à espera de ver na lista, ou alguma coisa assim. Sim, eu tenho alguns comentários. Por exemplo, eu não sou propriamente o
a pessoa que mais jogou deste tipo de decks, mas sinto que juntarmos Desperate Plan mais Doc, mais 3 Ads e um Arthur, digamos que são. Ou seja, quando vemos essas cartas juntas na mão, parece-me complexo conseguirmos sair dessa situação. Por exemplo, nós neste caso é como se estivéssemos a jogar 5 Docs com 4 Ads, não é? Vamos pensar assim, que é para. Que os custos das cartas são parecidos. Ou seja, nós estamos a aumentar mais as chances do brick potential, né? Porque estamos a pôr mais um dock, entre aspas, dentro da equação. E não sei até que ponto é que eu me sentiria confortável a ter essa probabilidade de ter essas duas cartas juntas na mão, ainda mais tendo também Thunderbolt, que às vezes pode ajudar nesse brick. Mesmo que nós consigamos cantar com muita facilidade, que a maior parte das nossas cartas consegue cantar o Thunderbolt, e eu não sei se a Angel é suficiente para conseguir nos tirar essas Uninkables que temos na mão, caso isso aconteça, mas se calhar o Palma consegue-me dizer melhor perante a experiência que ele tem ao longo do deck. Não houve assim nenhuma situação durante o torneio onde tenha acontecido teres, por exemplo, Doc e Desperate Plan na mão e teres dito, se isto fosse uma Inkable era tão melhor? Não, acho que, pronto, essa situação em particular não me aconteceu. Eu acho que, pronto, é preciso ter um bom conhecimento do deck, é preciso perceber o que é que estamos a fazer e as escolhas que fazemos para também não correr o risco de brincarmos tão facilmente. Claro que sim, é sempre um risco. Lá está, temos soluções. Não me aconteceu essa situação em particular, aconteceu-me brincar e foi o jogo que eu perdi. Foi muito complicado, mas lá está, porque é preciso ter algum cuidado a fazer mulligan, é preciso ter algum cuidado com as cartas que encamos, às vezes é preciso fazer decisões difíceis, como encarados, apesar de sabermos que vou precisar dele se calhar daqui a um turno, e tive que o fazer, já não sei se foi na meia final, se foi mesmo na final, a uma altura em que eu estava tinha que encarar uma carta, já não sei, acho que talvez tenha sido com a Cinderela, exatamente, e acabei por encarar um Hades que sabia que conseguia pô-lo daqui a 2 turnos e meio, e me ia ajudar imenso, mas não podia correr o risco de brincar. Pronto. Acabou por me acontecer no primeiro jogo, mas foi também porque eu tive que fazer mulligan a 7 porque não tinha ramp, e aí não decido as cartas que ficam, e de facto aí pode acontecer mais facilmente. É ainda mais porque, como é um deck azul, nós temos que não é obrigatoriamente, mas muitas das vezes nós estamos à procura do ramp e depois ainda adicionando os docks e os ads tudo na mesma pilha. Quando nós fazemos mulligan de 7 parece mesmo muito complicado a fazer esse gamble, entre aspas, para não brincarmos a mão logo no início do jogo. Sim, mas há aqui várias coisas. Não precisamos necessariamente de ter ramp. Se tivermos o shift das Jasmines, não é uma má jogada, e acabamos por aí conseguir também não ter que mandar a mão toda fora. Ou seja, eu acho que só dessa vez é que mandei 7 cartas, talvez uma ou duas vezes durante o torneio mandei 7 cartas embora. Portanto, acabo por conseguir mais ou menos ter uma mão decente. Pode não ter ramp, mas consigo mais ou menos gerir. E depois também assim, vamos tendo algumas opções, não é? Quer dizer, conseguimos encar com a Cinderela, conseguimos encar com o tipo, conseguimos mandar fora com a Angel, e isso é muito importante. A Angel é uma carta, eu acho que é uma carta fundamental para jogar com o Desperate Plan, e lá está, e por isso também quis pôr 4. Estamos a jogar com o Desperate Plan, acho que temos de ter as 4 Angels, porque de facto, e aconteceu-me, mas não foi um problema, que é o que eu quis dizer há bocado, ou seja, ter o Doc e o Desperate Plan na mão, simplesmente dei discard do Doc, dei 2 de dano com a Angel e pronto, e depois faço o Desperate Plan. Porque é uma carta tricky de usar, porque se não tivermos a mão vazia ela não vai buscar propriamente grande coisa, não é? Para além disso, pronto, eu ia dizer aqui mais qualquer coisa, mas esqueci-me. Não tem mal. Também tenho outra questão já agora. Os Strings of the Raging Fire, achas que são necessários no deck, sendo que nós não conseguimos fazer o sideboard na maior parte das vezes? De facto, é uma carta que eu uso muito pouco. A versão, isto foi uma das alterações, foi a alteração que eu fiz pela Angel. A versão original do original, que já é revista, é recente, mas pronto. Tem 3 Raging Fires. Sim. Eu não vejo a necessidade dos 3. Os 2 também é raro usá-los, mas eu acho que é uma carta importante de estar no deck. Ela é inkable. É útil. Por exemplo, acaba por, se estivermos no controle do deck, ou seja, se estivermos por cima no jogo, acabamos
acaba por ser muito útil a ajudar a manter por cima, e acabei por usar a carta várias vezes. Não a uso assim tão frequentemente, mas acabo por a usar. E também há outras situações em que podemos sempre usá-la. Qualquer coisa podemos encá-la, podemos descartá-la com a Angel, mas é útil contra os evasivos, por exemplo, contra os vanishings, peço desculpa. Apesar de não o ter usado assim tanto, sinto que não é um problema no deck e sinto que é útil em várias situações. Ok, e não achas que um Let It Go seria uma boa troca pelo Strength, ou achas que o Strength daria mais jeito na maioria das situações? Portanto, várias versões que eu já vi, desde a primeira versão que joguei do deck que está sem Let It Go, eu achei que ia ser um grande problema não ter Let It Go quando comecei a jogar com ele, e sinceramente não me fez falta nenhuma. Não me tem feito falta nenhuma, e há uma questão aqui muito importante que é: tenho poucas cartas a cantar o Let It Go. Quer dizer, tenho várias, mas entram todas mais tarde no jogo. Tenho muito mais facilidade de cantar o Strength e o Thunderbolt. E o Thunderbolt, sim, por causa do Shift da Jasmine também. Tem do X que pode estar a cantar isso Exatamente. no segundo turno. Vasco, algum comentário? Alguma coisa que aches relevante perguntar? Pá, como eu hoje disse, eu não sou o maior entendido do deck. Acho que, obviamente, é uma escolha, as decisões que ele fez relativamente ao Desert Plan e à Cinderella. E realmente este deck, se calhar, na ótica do Palma, a razão por causa do Plickly não lhe faz muito sentido, mas se calhar é porque ele não explora muito essa linha, ou pelo menos não lhe tem dado, ou não lhe tem ajudado em certas matchups essa linha. Mas é uma decisão fazermos Shift Jasmine, a jogar o Plickly e a ramparmos 2 vezes. Eu até diria que é uma das linhas que já vi muita gente fazer, especialmente na play, fazer Jasmine, questa uma vez, fui buscar uma carta, questei a segunda, fui buscar a segunda carta e estou a fazer Plickly, e turno a seguir estou a fazer Tinkerbell. Portanto, estamos a rampar 2 vezes, porque né, o Plickly inca 2 cartas porque fizemos Shift na Jasmine, e ainda comprámos 2 cartas com ela, e a seguir estamos a fazer Tinkerbell e o Goliath, e estamos super bem no jogo. Pronto, posso só. Sim, eu sei, obviamente que sei perfeitamente que essa linha existe e já a fiz, apesar de a fazer muito pouco. Sim, lá está, não sei se. E foi o que eu quis dizer há bocado, não sei se estou a fazer alguma coisa mal, se não estou a ver aqui alguma coisa, mas sinto que a maior parte das vezes não me compensa fazê-lo. Pelo menos é a minha maneira de jogar, e lá está, eu sinto que lá está. Se a minha maneira de jogar é assim, deveria tirá-lo, mas a verdade é que ele dá-me alguma segurança caso não veja o ramp todo, e consigo de facto fazer isso. Pronto, mas é verdade, se calhar tenho que explorar um bocadinho mais, talvez ver alguns guias para perceber algumas linhas que posso explorar melhores com o Plickly que não esteja a ver na totalidade. Para além disso, desculpem, lembrei-me do que é que eu queria dizer há bocado. Força. Relativamente às Uninkables, pronto, a Jasmine ajuda-me muito a ir buscar cartas Inkables, e foi o que eu acabei por usá-la muito no torneio. Vou buscar Ink e assim consigo ter consigo prevenir o brick mais facilmente. Ok, parece-me bem. Acho que podemos agora passar para o deck do segundo qualificado. Portanto, um nome que aparece aqui muita pouca vez, chamado Diogo Araújo, acho que é isso. É isso. Com o nome não todo Dogs. Portanto, Araújo. Na stream do Lyricon já falaste o porquê de não ter ido Dogs, mas no entanto, volto aqui a explicar o porquê de não ter tido com o deck que, lá está, tens jogado bastante tempo, tens investido bastante esforço a testar, a fazer diversas versões, que já tiveste vários resultados para comprovar que claramente sabes trabalhar com o deck e consegues fazer o deck funcionar. Porque é que agora decidimos mudar para Amber Steel, que, atenção, já tinhas jogado anteriormente, antes da rotação, inclusive na última Lyricon, ironicamente foi precisamente esta combinação que tu levaste. Sim. Primeiro que, pronto, sendo que é um torneio nacional, a maior parte do pessoal já ouviu falar do meu nome e sabe o tipo de decks que eu costumo levar. Sabe que todas as últimas, depois da rotação basicamente, tenho jogado apenas dogs, e imaginei que quando eu me fosse sentar à mesa
digamos, a maior parte dos meus oponentes, eles iriam imaginar que eu tivesse dogs e provavelmente fariam mulligan para dogs, e assim pelo menos conseguiria apanhar um pouco de surpresa, que aconteceu pelo menos nas primeiras 2-3 rondas. Os meus oponentes perguntaram: estás com um deck diferente? Pensei que viesses dogs e tudo mais, e se calhar consegui ganhar as primeiras rondas nesse sentido, principalmente porque as minhas 2 primeiras rondas foram matchups muito complicadas. Apanhei Green Blue na ronda 1 e na ronda 2, que este deck é muito difícil apanhar Green Blue. De dogs é completamente diferente. Dogs eu ganharia a Green Blue com muito mais facilidade. Ambos os meus oponentes provavelmente pensaram que eu estava de dogs, devem ter feito mulligans a prevenir dogs, e talvez tenha sido por isso. Tenha sido por isso que eu tenha conseguido ganhar essas 2 matchups, porque realisticamente de Amber Steel a jogar contra Green Blue eu deveria ter começado o torneio 0-2 e talvez não corresse tão bem. Depois todas as minhas outras matchups foram favoráveis para mim durante todo o torneio, exceto na final, como já tinha mencionado. E sempre ganhei a ronda 1 e a ronda 2, depois o resto foi muito mais fácil. Sim, lá está, como estavas a dizer, é normal que o Blue Green tente fazer uma coisa mais contra dogs, quando está à espera de, portanto, quando te vê do outro lado da mesa vão assumir que estás dogs, até porque têm usado bastante, lá está, os Under the Seas. Contra este deck não é brilhante, lá está, porque tens Nanis, Angels, Ariel, Chief, Rhino, o Stygian, nada destas characters vão para o fundo do mar, todas elas ficam, e estando a fazer o mulligan para dogs fica muito mais complicado, que lá está, o primeiro jogo estamos no blind, estamos a assumir que estamos contra dogs, de repente temos o Under the Sea na mão que dizemos vai ficar aqui o resto do jogo e é bom que venha uma Cindy porque isto não sai daqui. Portanto, o elemento de surpresa é sempre uma coisa muito importante. Não sei se tens assim algum comentário sobre o deck, alguma carta que achas que é boa, que é má, coisas que alteravas no deck. Então, a questão à lista em si, eu testei um pouco algumas versões, com Rhino, sem Rhino, com 4 Chiefs, com 0 Ariels, com 3 Ariels, pronto, basicamente a mudar os números e tudo mais. A versão que eu mais gostei foi efetivamente esta, com Rhino Shift. Eu acho que Rhino Shift ajuda muito em certas matchups, tanto no Mirror Match, muito importante no Mirror Match, pelo facto do Rhino conseguir ter virtualmente 5 de vida por causa do Resist, não morrendo para o Thunderbolt, ou seja, o meu oponente tem de gastar 2 cartas para conseguir lidar com ele, ou seja, deu muita vantagem nos Mirrors, e eu joguei muitos Mirrors ao longo do torneio, tanto nas rondas como no Top Cut no dia 2. E o oponente que eu apanhei tanto nas rondas como na semifinal não jogava Rhino Shift e ganhei ambas as vezes, provavelmente por essa pequena vantagem que eu tinha perante ele. Ele jogava com a versão de Mulange, que também é uma versão legítima, é uma versão que ajuda a não brincares tanto com o deck, senão, na minha opinião, quando jogamos de Mulange estamos a dizer que ok, eu não me sinto tão confortável com o deck, imagino que vou brincar mais vezes, então eu quero pôr esta segurança. Eu não sinto que preciso dessa segurança, eu acho que consigo dar pilot de forma a que não brique com tanta frequência, consiga fazer os mulligans da maneira mais optimal possível, e então por isso optei pelos Rhinos, que me dá mais power no early game, tentar shiftar o Rhino no 2, tentar cantar um Thunderbolt caso seja necessário, ou até mesmo com esta ARPA 2 no turno 1 e o meu oponente não conseguir lidar com a threat. Acho que é muito importante. O Rhino também ajuda para o Blurple, não é? Eles o agora Rhino têm usado o Tigre, que era o que eu ia anula dizer. isso. Era o que eu ia também mencionar, ajuda muito contra Blurple, que eu imaginei, como disse no Buckycast anterior, que ia ser o deck mais jogado, então eu tinha que, para levar esta lista, eu tinha que fazer algo para conseguir lidar com Blurple, e shiftar o Rhino 2 faz com que o meu oponente fique com o Tigre na mão e não seja tão relevante, e isso dá-me grande vantagem, que é uma carta a menos, entre aspas, que normalmente eles keepam contra Amber Steel, porque eles imaginam que eu vou fazer uma Angel ou um Troubadour para conseguir cantar. A partir do momento em que eu shift o Rhino, ele já não consegue dar bounce back do meu Rhino, e já tenho um Singer estabelecido no board, e a partir daí, se eu vir as songs, fica muito mais fácil a matchup. Pedro, não sei se viste muitos decks durante a tua run no torneio, não sei se tens visto este deck online, algum comentário?
Tenho visto os decks, já experimentei jogar com ele, está muito giro. No torneio só joguei contra o Urus, não consegui encontrar mais nenhum desses decks, infelizmente, porque é uma ótima matchup para mim. Mas não tive que lidar com os Blurples, que é a minha pior matchup, mas pronto. Aparentemente não foram mas suficientes. Pronto, lá se fez. Tenho pena de não ter apanhado mais. Sim, acho que o que ele disse é perfeitamente válido. O Rino é uma ótima carta e é mesmo muito difícil de lidar quando de facto vemos o shift. Certo, eu tenho lá, também tenho soluções para ele, até se calhar levei poucas no torneio, que é e acabei por não usar contra ele, que é o Scuttle, que é uma ótima carta para lidar com Rins. Ele não pode cantar nela e pronto, e bate para 5. Sim, excelente carta. Aquele ward dá dor de cabeça. Vasco, Verdade. algum comentário? Sim, maioritariamente, pronto, já estamos aqui a falar do Rino. Salientar que provavelmente é das cartas que é mais difícil, pelo menos nesta meta atual, de lidar. Não sei se concordam comigo ou não. Mais que, por exemplo, o Prince Philip, mais do que outras cartas. Realmente, a última vez que eu vi o Rino a jogar uma meta foi aquela meta opressiva de Ember Steel Agro que tivemos, por exemplo, quando eu e o Aruz e o Dota fomos a Madrid jogar. No set, já nem lembro qual é que foi o set, foi antes da rotation, foi o último antes 7-8. Foi 7-8, exatamente. E aí já tínhamos Zeus a dar 5 de dano, tínhamos Kreb, tínhamos a VB Prep, né? Portanto, havia outras maneiras de conseguires livrar-te propriamente do Rino que agora não são tão fáceis, não é? Não há propriamente uma carta que tu jogues e tu digas, ok, eu agora mato este gajo na curva, não é? Eu até acho que, por exemplo, aquilo que eu usei em Madrid já nem sequer é viável, que é o 01 que mete um dano no Rino, porque estamos a falar que agora existe a árvore, não é? A qualquer altura ele vai pagar ou tipo, pronto, é muito mais fácil ele jogar o Rino, já não é aquela curva fácil que ele tinha antes, já é muito difícil, ele às vezes joga só o Rino a seco, tipo mais barato, pronto. Por exemplo, jogar o One Drop Angel, cantar a Kud e fazer cantar a Kun e fazer Rina seca e tu tipo, ok, nem sequer tive hipótese de dares o ping. Portanto, já começa a ser difícil, por exemplo, para Purple Steel conseguir lidar com isto. Eu falo porque pronto, é o deck que eu tenho mais experiência. E a outra coisa que eu queria falar não é relativamente a esta versão, porque esta versão é uma versão bastante normal, mas era o facto da Mulan, e nisso também se calhar entra o Bobby, que é, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que estas duas cartas são cartas que o jogo dão suporte como se fosse sideboard, digamos assim, porque eu tenho jogado atualmente agora com uma versão de Purple Steel mais agro e pronto, normalmente só queres despejar a mão, mas a Mulan realmente faz aquilo que o Aruas diz, que é as tuas Uninkables ajuda-te a gerir, mas também tirar as cartas que tu não queres ver em certos matchups ou não. E isso é incrível, porque por mais mal que tu estejas a comprar para aquele matchup, se tu tiveres o chamado Spy, né? Digamos assim. É incrível, e eu percebo também as versões que joguem com Mulan, não só por causa das Uninkables, mas por causa desse aspecto. E outra pergunta que queria fazer ao Araújo era se experimentaste Bambi, o que é que achaste e se achas viável numa versão tipo destas. Estamos a falar de uma versão mid-range, não é? Experimentei Bambi, experimentei o on-off e two-off. Infelizmente achei a carta muito lenta para o objetivo dela, porque o problema mesmo é o boost, a quantidade de custo que nós gastamos no boost. Porque nós conseguimos efetivamente fazer a Kud e jogá-la no turno 2, como já fazemos com a Angel, com a Ariel, com o Shiv, com o Rin, etc. Nós conseguimos jogá-la cedo, o problema é depois gastar 2 de mana para podermos dar o boost. Eu prefiro guardar essa mana para conseguir desenvolver mais a board, mesmo no turno 3, que é quando nós vamos fazer o boost, nós ficamos com 1 de mana a sobrar, e o 1 de mana realisticamente não vai jogar nenhum dos nossos characters excepto o Rhino,
Ou seja, nós no turno 3 fazemos boost Bambi e não fazemos mais nenhum character no board. Ou seja, nós fazemos boost Bambi, atacamos ou cantamos ou questamos, vamos buscar um character, mas realisticamente nós não desenvolvemos o board. E eu acho isso muito problemático. Preferia muito mais fazer uma Ariel no turno 2, a seguir no turno 3 fazer boost 1 e a seguir jogar uma 2-drop. Portanto, uma Lilo, um Mowgli, um Trovador, uma árvore, muito mais flexível. É o único motivo de eu não jogar Bambi. Porque ele no turno 3 faz com que eu não consiga desenvolver o Bird. O custo do boost tem-se mostrado que grande parte das cartas que são jogadas em qualquer deck têm sempre o boost 1, precisamente por causa disso que o Araújo disse. Quanto mais o boost custa, mais complicado é conseguir jogar na curva, mais complicado é conseguir encaixar. Por exemplo, quando passas o turno tens uma ink, fazer um boost, enquanto que aqui é, ok, tem que ter 2, é muito mais complicado isso acontecer, portanto o boost 2 é de facto uma coisa que tenho visto que tem afetado bastante cartas deste tipo, que têm essa habilidade. Por exemplo, o Pit é uma carta que muita gente tem usado, que tem boost 1 e mesmo cartas em vermelho no Amber Ruby, que vamos ver depois, muitas delas, se não todas, são apenas com boost 1 e não boost 2. Mas atenção que se o Bambi fosse boost 1, acho que ela era mesmo incrível, não? Sim, sem dúvida. Eu acho que ela tem mesmo que ser boost 2, porque senão a carta era demasiado forte. E não achas que é um bocado estranho o Bambi nestas versões? Porque não estamos a falar de um Amber Steel Agro, né? Que tem tipo os characters e depois tem o Strain para jogar na curva. Mas este actually tens 12 songs. Não achas que vai um bocado contra? Percebo o que é que estás a dizer, é por isso que eu testei com 0 Ariels e testei com 2 e testei com 3, etc. Mas este deck tem várias formas de dar draw. Não significa que tu tenhas que obrigatoriamente que jogar Ariel para conseguir ter draw. A maior fonte de draw realisticamente é o Stitch, porque nós conseguimos fazer Troubadour no 2, cantar Acudo no 3 e fazer Stitch, que é o que vai acontecer realisticamente na maioria dos jogos que nós não tivermos aquelas curvas incríveis que às vezes podem acontecer. Essa é uma curva bastante realística, em que nós fazemos one drop, ou até fazemos ink passo e depois fazemos Troubadour no 2 e depois fazemos Cantacudo no 3 e Jock Stitch. Essa é a forma mais viável de conseguirmos dar draws, e obviamente nós temos o Dock, e ocasionalmente a Ariel entra, além dela questar para 2, que é muito importante para conseguirmos correr. Ela pode efetivamente dar alguns draws, mesmo nós não tendo, apenas tendo 12 songs no deck. Acho que é completamente ok. Houve muitos jogos em que eu simplesmente joguei Ariel e não tive que cantar propriamente. A carta parece incrível, sinceramente, com esta para 2, que também é bom. Não sei. Por exemplo, se ela não começasse para 2, provavelmente não jogaria no deck. É mesmo porque ela tem. É uma 3-4, com esta para 2, e ainda temos. Diz draw no texto. É isso. Basicamente. Ou seja, não dá draw sempre, mas quando dá draw, sou feliz. Sou feliz quando ela dá draw. Se ela não der draw, tudo bem. Tem outras formas de dar draw. Com esta P2, se for necessário. Exato. E acho que então podemos ir para o próximo deck, agora com decks um bocadinho diferentes. O Amber Ruby, que já tínhamos falado no início do vídeo. Isto tem sido um deck que tem começado a aparecer em alguns torneios, principalmente por causa de Blurple, que isto tem dado muitos problemas a Blurple. Foi o jogo que apareceu na stream do Araújo, não estou em erro, nos oitavos de final. Sim. Este deck tem bastantes problemas contra o Amber Steel, como podemos ver assim rápido pela lista. O early game dele passa por muitas cartas com baixa vida, com baixo willpower, que acaba por prejudicar devido à Angel, que estamos fartos de falar aqui e foi mencionada na stream múltiplas vezes, que é uma carta que tem dado de falar, que curiosamente não tem, quando ela foi revelada a malta estava um bocado não sei, descartar para dar 2 damage, e agora está em tudo o que é steel deck, está 4 offs e é isso. Portanto, este deck tem sido bastante interessante de ver. Tal como falámos, é um deck que é à volta do boost. Todas as characters que estão neste deck têm boost 1, é boost 1 para todo lado. Temos, por exemplo, o Scrooge, que é uma 3-3, a Ninkable, mas custa 2. Custa para 1, tem o tal boost 1, e por cada carta de baixo dele ganha mais um de Strength, mais um de Willpower, que parecendo que não, quando damos por isso é uma 7-7 e está ali
a bater num bicho, depois bate no outro, e quando estás por isso não sabes o que é que has de fazer contra ele. E no fundo deste deck é um bocado à volta dos boosts, com uma carta que é muito, muito importante no deck, que é o Diary, que é o que nos dá, portanto, o draw, que sempre que nós fazemos um boost, podemos pagar um extra e comprar uma carta. Então, eu vou meter no ecrã, assim que eu conseguir encontrar a carta, prometo que a meto. Mas, Araújo, tu já contra este deck, se quiseres começar a falar sobre ele, força. Joguei apenas uma vez, que foi no dia 2, oitavos de final. Fiquei impressionado por apanhar esse deck nos oitavos, não era de todo o que eu estava à espera. Pensei que fosse apanhar algum Blurple ou Green Blue ou até o outro Mirror de Umbersteel, que tinha apanhado o Mirror de Umbersteel no top 16 e depois apanhei o Mirror de Umbersteel no top 4. Mas não, apanhei um vermelho-amarelo, não era de todo o que eu estava à espera. Uma versão bastante controle, ou seja, com 4 Maleficent Dragons, 4 Sharks, 4 Raging Storms, ou seja, estamos mesmo a jogar lá para cima. Mesmo não tendo ramp, nós estamos a conseguir chegar lá, porque como o Dota disse muito bem, isto é um deck para jogar contra Azul. Isto parece-me uma excelente lista para jogar contra Azul, principalmente para jogar contra Blurple. E provavelmente uma escolha muito boa de deck, sendo que o deck mais jogado do torneio foi Blurple. Mas infelizmente também haviam 7 Umbersteels no torneio e deve ter sido esses Umbersteels que devem ter eliminado a maioria dos vermelhos amarelos ao longo do torneio, pelo facto de, como o Dota disse, o early game é muito difícil para eles, todas as cartas têm menos de 2 de vida. O Scrooge, quando entra e faz boost no turno 3, provavelmente o meu Turbador já cantou um Thunderbolt em cima dele. A mesma coisa para o Aladdin, a mesma coisa para a Ariel. E o Horseman nem se fala, morre para a Angel. As únicas cartas mais problemáticas poderia ser o Maui, se ele conseguisse esticar o Maui no board, porque eu tenho que gastar 2 cartas para conseguir matar o Maui. Eu não tenho nenhuma abóbora no deck, ou seja, às vezes o Maui poderia entrar na mesa e causar algum tipo de problema, mas que não foi o caso no jogo do top 8, que até existe em stream, caso queiram analisar o jogo e verem como é que a matchup se joga, caso nunca tenham feito. E percebem que Umbersteel tem muita vantagem perante essa matchup, mas provavelmente, eu não sei, também não sou especialista neste tipo de decks e também não jogo de Blurple, imagino que este deck seja mesmo muito, muito forte contra Azul e que deve comer Blurples ao pequeno almoço a toda a hora. Sim, devido à qualidade do boost, que é uma coisa muito importante, que à medida do jogo vai passando, vamos metendo cartas debaixo das notas dos personagens. Quando o jogador de Blurple decide, ok, tenho que tirar dali aquele Scrooge que já falámos, mas o Scrooge tem tipo 3, 4 cartas por baixo, o Hades deu 5 Dink ao oponente, que eu acho que nunca é bom quando estamos a fazer o ramp ao nosso oponente. Portanto, esse é um dos motivos deste deck ter dado bastantes problemas a Blurple, porque parecendo que não consegue manter cartas na mão, e o removal de Blurple é toda a base de manda aquela character para a Ink, manda aquela carta que está exerted para a Ink, que acaba por dar portanto, ramp, que este deck também consegue aproveitar. Lá está, os 4 Maleficent Dragons e os Raging Storms, que são o board wipe que nós neste momento temos na rotação. E lá está, o Blurple ajuda lá a chegar. Portanto, este deck acaba por ter muita vantagem, mas também conseguimos ver que esta lista quer ter alguma chance contra os Dogs, visto que temos ali uma action que também é assim pequena, mas temos ali uma action marota que vira todas as characters, tanto do oponente, que o power é 2 ou menos. Isto quando saiu, eu lembro-me que toda a gente estava a dizer isto já vai jogar bué, custa 4. Bem, está aqui. Portanto, aparentemente sim, chegou a ver jogo contra, lá está, versões mais agressivas, daí os Liquidators, os Ducks, que acabam por bater para 4, mesmo o Scrooge que vai bater para 4, os Aladins vão bater para 4. Quando fazemos isto depois na curva, conseguimos limpar sempre 1, 2 ou 3 characters, é sempre bom. Não sei, é inkable, portanto pode ir sempre para a Ink. Pedro, se tiveres algum comentário sobre este deck, não sei qual é que é a tua experiência com este deck. Comentários relativamente ao meu matchup, ou ao Blue Steel contra este deck, ou sobre o deck em si? Aquilo que quiseres, o teu matchup, aquilo que já viste dele,
performance Acho que o dele deck lá está fora. muito bem conseguido. Acho que algumas coisas já foi quase tudo dito. Ele é muito bom. Acho que a mecânica de dar draw de cartas com os boosts é fantástica. Para além de que depois tem esse problema para caso queiramos encar a carta do oponente, estamos-lhe a dar imenso ramp que depois é usado para jogar a Maléfica, não é? Pronto, tem muita vantagem contra dogs, tem os Horsemans, tem uma série de coisas. Ou seja, eu acho que é um deck que está muito bem na meta. Lida bem com os roxos, tem o mau e para além das outras coisas, e lida bem com dogs. Acaba por ser um problema é depois realmente os Amber Steels. A minha experiência contra este deck é que consigo lidar bem com ele. Acho que é capaz de ser o único deck que eu nunca perdi. Realmente para Steel é muito fácil de lidar com este deck. As Angels fazem muitos estragos. Os Angels no fundo, sim. Tenho também o Pluto se for preciso para partir o item. Acabo por não precisar de usar porque a minha experiência é que ele acaba por nunca ter visto na mesa. Sim. Pronto. De resto, achei um deck muito, muito bem conseguido. Joguei contra ele com outros decks que não Blue Steel e muito difícil. E como referiste, tu tens o Pluto para tirar o item, que como já falámos é a grande draw engine do deck. Lá está, como não há propriamente motivos para andarmos a meter cartas que removam itens da board, por norma quando isto é jogado fica por lá, portanto o resto do jogo, e o facto de teres o Pluto no deck acaba por te facilitar essa necessidade de tirar isto da mesa, porque a partir do momento em que eles não têm o Diary fica muito mais complicado para manterem o gás do deck sem parar, tendo em conta que isto, atenção, não é uma vez por turno, não, isto é sempre que fazemos um boost, podemos pagar mais um, lá está, mais uma vez, daí o boost ser muito importante ser uma coisa barata. Vasco, não sei se tens algum comentário em relação a este deck, se tens jogado com o teu Purple Steel. Eu vi em direto, né, que era o que eu já tinha falado, esta lista, e eu fui aqui pesquisar, é exatamente a mesma lista que o Lucas Calpa levou para o DLC Gant, sem tirar nem pôr. Portanto, todas as cartinhas, até as one-offs. E aquilo foi um show incrível. Sinceramente, tipo, pronto, os jogadores destes é o que a gente quer, tipo, na comunidade Lorcana. O pessoal consegue tirar o chapéu da cartola, o coelho da cartola e arranjar maneiras de conseguir inserir decks com combinações de cores que não estão na meta e conseguir entrar. Vejo muito isto de ser um deck que consegue entrar numa meta atual, sinceramente. Se calhar não para números como Blurple, como Purple Steel e como Dog já tiveram, mas acaba por ser um tier mais baixo, mas bastante jogável. Eu diria que este deck perde apenas para Steel e ganha tudo o resto. Não sei, Steel depende, porque isto é bom contra azul, mas também não é mau contra roxo, não é verdade? Portanto, não sei até que ponto é que Purple Steel também não tem algumas dificuldades de lidar com depende se estamos a jogar com Purple Steel com Angels ou não, porque eu acho que a partir do momento em que metes Angel no teu deck e vais contra vermelho ou amarelo, acho que automaticamente tens vantagem. É por isso que eu digo, eu acho que a maior parte, ok, se calhar dizer todos é demasiado, mas a maior parte dos decks de Steel vão lidar bem contra vermelho e amarelo, mas vermelho e amarelo vai lidar muito bem contra decks de azul no geral e principalmente contra o bicho papão aí da zona, que é o Blurple. Contra o Blurple, sim, tem muita vantagem. Uma carta que nós não chegamos a falar, mas que está presente neste deck, é a nova Elsa deste set, que eu acho bastante curioso estar aqui, e acho que é worth dar menção na carta, que ela tem a habilidade que quando ela entra, ou uma location entra, portanto, do outro lado do campo, tu podes dar exert a uma character com 3 ou menos de power. Portanto, lá está, mais uma vez, para tentarmos lidar com characters mais pequeninas, como por exemplo em dogs. No entanto, ela custa 6 e não estamos a usar qualquer tipo de shift, mas no entanto temos visto que quase todas as listas a usam, exclusivamente pelo facto de ser um efeito de virar characters do lado do oponente em vermelho, que é uma coisa que não é muito comum. E lá está, nós nem sequer usamos a segunda habilidade dela, do Distant Call, que é enquanto ela está numa location, ela ganha mais 3 de loss, passa a questa para 4. Portanto, isso claramente não é um motivo para ela estar no deck. Nós queremos a Elsa para dizer viras aquele bicho e agora podemos lá ir, que é bastante bom com o Shark, por exemplo, onde podemos virar uma character e de repente o nosso Shark
está lá a ir. Sim. Eu até acho que se calhar é o principal objetivo dela é mais ir bater com o Shark do que propriamente usá-la contra decks de agro, porque lá está, ela custa 6. Custa 6, é muito. Mas este tipo de cartas são mesmo incríveis contra dogs, porque nós, basicamente a curva que este deck quer fazer é Ciso pequena no 3, a Song que vira os bichos no 4, Horseman no 5, Elsa no 6 e vamos a ver, o dog já não consegue jogar mais. Sim. Portanto, tens uma curva perfeitinha para termos sempre a remover uma carta pelo menos por turno. Se bem que lá está, assim pode ser um problema, porque só temos uma one-off, mas também é mais do que entendido, tendo em conta que não há o shift neste momento da Sisu, só há apenas a pequenina e não temos maneira de reduzir o power, pelo menos a não ser com o Lullaby, que às vezes podemos não ter, mas depois o body que a Sisu deixa no campo também não é de todo bom, é apenas uma 1, não é que vá remover nada e também morre para tudo, portanto fica complicado. E agora acho que podemos ir para o último deck que temos aqui para falar. Vasco, diverte. É um Purple Steel! E desculpem, uma coisa que não mencionei é que este deck foi, portanto, pelo jogador João Fernandes, portanto, parabéns aí pelo top 8 na Leiria Con. E agora sim, vamos aqui para o Purple Steel. Vasco, tu que és conhecido pelo teu Purple Steel, diz-nos o que é que tu achas do deck aqui do Ruben Ferreira. E claro está que foi o único que conseguiu fazer o top 16 usando este deck. Podemos ver que tem muitas tri-offs, que pronto, é uma coisa que tu adoras fazer também. É tri-offs para todo lado, nunca for-offs, é sempre tri-offs para todo lado. Portanto, diz-nos o que é que achas sobre isto. Pronto, relativamente a este tipo de versões do deck, acho que são versões que, como falámos no início, que se vão vendo cada vez mais a ter mais dificuldades na meta atual, não é? Estamos a falar que temos que jogar contra Blurple, que já sabemos que o mid-range propriamente não tem tanta vantagem como o do agro. Estamos a falar que Dogs, é para isso que a Angel estava lá, não é? Para tentar ganharmos a Dogs, só que depois vemos com dificuldades quando eles jogam Mickey, por exemplo. Portanto, já começamos a ter algumas respostas por parte dos outros decks a builds como esta de mid-range. A escolha dele é interessante, é completamente um deck super grindy, né, como podemos ver. Estamos a falar que temos Dooms, temos Hades, temos Demona, temos Isma, ou seja, temos tudo o que Purple Steel tem nos draws das várias versões. Gosto muito da adição do Li Shang, que foi uma carta que eu falei bastante no pré-release, que o facto de 5 de vida é completamente insano como uma 3-drop, não é? Estamos a falar que esta carta é possivelmente uma das cartas essenciais que tu queres ver, por exemplo, contra Umber Steel, não é? Vais com Thunderbolt. Sim. Thunderbolt tem que ser Thunderbolt e Angel, ou seja, tem que ser sempre duas respostas. Apesar dele só ficar com 2 de ataque sempre, acaba por teres 4 de ataque ser bastante bom contra muitos decks, mas claro que leva Under the Sea, o que também não será o indicado. Relativamente ao resto, acho que parece-me um bocado tecado também contra Dogs, pelo menos. Estou a ver ali aquela 4-4 e aquele tigre que não são tão visíveis em Purple Steel, mais em Blurple, já que os 4 drops estão concorridos, não é? São sempre concorridos, e começamos a ver aqui algo que eu acho que já devia ter sido feito, que é o pessoal começar a tirar o cópio do Genie e começarmos a reduzir os Genies, porque Doc e Genie no mesmo deck é super cancroso de se jogar. É mesmo. Se vem agarrado é a pior coisa do mundo, se vem consecutivos é a melhor coisa do mundo, é difícil de dizer. Mas tirando isso, parece uma lista completamente normal. Pedro, alguma coisa a dizer sobre este deck? Não sei se apanhaste algum durante a tua run. Infelizmente não, apanhei um Purple Steel, mas a versão Hyper Agro, que falei há bocado. Esta versão infelizmente não apanhei, é um ótimo matchup para mim, tal como o Umber Steel. Não apanhei, mas já joguei muitas vezes contra ela. Acho que é um deck
que é muito bom, mas que realmente a meta que já começa a ter muitas soluções para ele, mas eu acho que o principal problema dele acaba por ser um bocadinho o meu principal problema, que é a desvantagem que tem contra Blurple e o facto de Blurple ser extremamente jogado. Sim, é o deck que mais tem representado tanto no Laricon como em torneios lá fora. Portanto, é sempre complicado irmos com um deck em que estamos a rezar para não ver o deck que é mais representado no field. Mas lá está, é um TTG, portanto, podes não apanhar. Eu, por exemplo, não apanhei nenhum dos 3 mais jogados, portanto, é possível, ok? Eu apanhei 0 dos 3 mais jogados, portanto, é possível tu dares dodge a tudo que tu não queres ver. Neste caso seria principalmente Purple, e se calhar foi isso que aconteceu. Araújo, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre este deck, se apanhaste algum. Tenho Apanhei ideia que não. 0 Purple Steels. Exatamente. Apanhei 0 Purple Steels, que é uma das minhas melhores matchups também. Mas é como eu já tinha dito, acho que Purple Steel é dos piores decks para se jogar neste momento. Não é à toa que em 8 jogadores apenas um conseguiu fazer top 16. Esta lista está a tentar está a tentar tecar para tudo, mas depois no final não teca para nada. Temos Angels para jogar contra Agro, temos Lishan para jogar contra Amber Steel, temos Benjas para partir Chromicons, temos tudo e não temos nada. Temos muita coisa, mas temos muita pouca cópia de todas as coisas. Então estamos sempre naquela de. Lá está, só temos 2 ismas para o draw, que por norma é usado em agros. Imagina, se eu pudesse escolher uma top deck, o meu top deck sempre todos os turnos, este deck era incrível, porque eu tinha sempre a resposta certa para o momento certo, mas realisticamente isso nunca vai acontecer, então é como eu já disse e estou farto de dizer, não joguem de Purple Steel. Claramente um ódiozinho para Purple Steel aí. Não, eu não me importo que levem porque é uma matchup boa para mim e só estou a tentar que as pessoas parem de jogar com o deck mau e joguem com um deck melhor. Sim, não está honestamente, este deck tem muita coisa que não tem for-offs, por norma é sempre bom ter uma boa consistência de cartas em que temos 4 cópias para lá está, aumentar a consistência para fazer o nosso main, o nosso plano principal. Aqui temos apenas um tigre, duas Izis, que é para virar uma personagem do oponente. Temos apenas 2 ismas que por norma queremos usar em versões mais agro deste deck, porque vamos estar sempre a esvaziar a mão, mas aqui ao mesmo tempo depois temos Hades, temos o Dumbo, portanto às vezes, dependendo da versão do deck que vem, o plano pode correr muito bem ou pode não correr muito bem, lá está, depende, porque se vier a parte mais controle do deck ao mesmo tempo que temos a parte agro deste deck, podemos ficar ali num sítio um bocado awkward. Lá está, isso prova um bocadinho a posição onde está Purple Steel, quero dizer, onde temos de tentar ir para todos os lados para tentar responder à meta e acabamos por não conseguir fazer o melhor trabalho em nenhum dos cenários onde queremos responder a dogs. Há decks que fazem isso melhor, como por exemplo a Amber Steel, que para além de ganhar a dogs consegue ganhar a muitos outros decks. Se queremos ganhar a Blurple, temos por exemplo o Amber Ruby, que adora ir contra Blurple e tem muito jogo contra outros decks. Tenho visto por exemplo quem joga de jogadores de Amber Red a dizer que não se importa de ir contra Blue Green. Eu pessoalmente Blue Green gosto de ir contra Amber Ruby, pode ser a minha versão de deck, não sei, mas tenho dito que é um bom matchup, portanto Purple Steel neste momento está assim num sítio um bocadinho awkward, mas lá está, muita gente gosta do deck, portanto, claramente o Ruben conseguiu fazer isto funcionar até o top 16, que é um resultado bastante bom. Eu fui lá ver, portanto, se eu fiz 2-4, não tenho qualquer voto na matéria. Acho que é isto que temos por hoje em termos de decks. Não sei se querem dizer algumas palavras antes de darmos o episódio como concluído. Palma, podemos começar por ti. Não sei se queres dizer alguma coisa, não sei se queres partilhar alguma coisa aí com o pessoal. Quero só agradecer pelo convite, foi muito bom e gostei muito de estar aqui com vocês e agradecer também pela organização disto tudo, e acho que estás a fazer um ótimo trabalho e acho que este podcast é uma ótima iniciativa. Ora, muito obrigado. De resto, não tenho mais nada a dizer. Araújo. Ou Vasco, Vasco quer falar. Eu ia dizer só, se calhar mencionar os próximos torneios, maybe. Sim. Já está nos planos.
Calma. Já vamos mencionar isso tudo. Não queres Queres dizer alguma coisa, nada, Vasquinho? tipo, Eu sei que imagina. Não querias tenho mais muito. nada a dizer, eu não tive no Não, Lyric nem Con, tipo, tem muita infelizmente. pena de fazer anos na mesma semana. Por motivos de força maior, Aham. não pude comparecer, mas nos próximos estamos lá. Eu estava a votar no Vasquinho para vencer o torneio, E qual era o deck que eu mas ia levar? ias levar a boa, não? Ias levar Purple Seal Agro e ias rebentar toda a gente. E, Porque és teimoso. provavelmente seria essa. Vês? a do que- sei lá. Bem, Bom, mas se é isso, lá está. Como o Vaz estava a dizer, vai haver mais torneios destes. Não vai ser agora o próximo torneio deste ano, não vai ser a Laricon de 2027, que já foi anunciada, by the way. Vai haver mais torneios, vai haver mais torneios que são os Portugal Open, que o top 8 é qualificado por uma grande final que vai ser por volta de novembro. Portanto, estejam atentos, vão às vossas lojas locais praticar, testar decks, que lá está, vai haver torneios para competir com boa premiação. Portanto, acho que agora é uma ótima altura para investir no jogo, testarem, treinarem, lá está, juntem malta, testem coisas malucas. Que se me dissessem há coisa de um mês e meio que Ruby Amber era um deck, eu dizia que não era e agora anda a fazer resultados. Portanto, claramente há muita coisa para explorar. Amber Steel também apareceu há coisa de um mês e meio, mais ou menos ao mesmo tempo. Estamos sempre a falar de Mais uma vez. Gent foi a origem desses dois. Sim, lá está. é verdade. O Dumber Steel não tenho a certeza. Foi por causa de Dogs, Foi onde o Dogs exatamente estava a dominar. Mas foi a origem dos dois decks, foi DLC Gent. Portanto, lá está. Há muita coisa para explorar. Testem, joguem, divirtam-se. Também já isso. agora para dizer Cruz, que força. este torneio de Leiria já o top 8 já está qualificado para este grande torneio também. Vai haver um próximo em Coimbra que eles anunciaram já. Sim. Não anunciaram, mas Não- falaram no Sim, ainda evento. não há data, 100%. Apenas disseram que era por volta de junho, se não estou em erro. Que deve ser na zona de Coimbra. E depois, se não estou em erro, o próximo é em setembro na zona de Lisboa. Lá está, ainda nada foi anunciado 100%. Portanto, está tudo sujeito a mudanças. Mas vai haver mais dois, pelo menos, onde o top 8 qualifica-se. Afinal, vão ser 32 jogadores. Portanto, ficam a faltar 8 para se qualificarem, que vão ser qualificados por fora destes torneios, que também vai ser anunciado eventualmente. Portanto, lá está. Treinem, joguem, pratiquem, criem cenas novas e vão às vossas lojas apoiar, que é isso que é importante, a comunidade crescer. E estamos cá para isso. Portanto, até uma próxima. Portem-se bem e... Tipo aqui, time. Até a próxima.